Bom dia a todos. Vamos começar mais um vídeo aqui no Cidadania SA nessa sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Sexta-feira que começou muito agitada com a notícia da busca e apreensão que a PF fez em endereços do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do partido dele, o Partido dos Larápios, o PL, Partido Liberal, né? Estou gravando aqui às 10h17, então vou trazer tudo que tem até agora para vocês de novidade, tá? Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair durante a noite, das 19 horas até as 7 da manhã, e aos finais de semana ele também não pode sair, tá? Tcharam. As buscas ocorreram no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira, dia 11, 2 dias depois do anúncio do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. É muito importante entender que isso que está acontecendo hoje não tem nada a ver com a investigação, com tudo que ele está sofrendo em relação à tentativa de golpe de Estado, ao julgamento que ele está sofrendo. É outra coisa. Isso aqui tem a ver com ele estar admitidamente sustentando a estadia do Eduardo Bananinha nos Estados Unidos para tramar contra o Brasil para tentar salvar o pai. O Bolsonaro admitiu que mandou 2 milhões de reais para manter o Eduardo Bananinha nos Estados Unidos. Inclusive, o STF deve pedir a quebra do sigilo fiscal bancário do Eduardo Bananinha para provar isso aí, para ter materialidade, porque até agora a gente só tem a fala do Bolsonaro admitindo que tinha mandado dinheiro para lá para manter o Eduardo lá. Para fazer o quê? Para, em conluio com o governo estadunidense, atacar a soberania nacional. Então é por isso que aconteceu essa busca e apreensão hoje de manhã, e por isso que ele vai usar a tornozeleira eletrônica. Porque o que foi encontrado lá? Vamos continuar aqui, tá? Segundo a apuração da TV Globo, tudo isso aqui que eu estou trazendo está no G1, tá? No G1. O processo apura crimes de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania. Os mandados foram cumpridos na casa do ex-presidente em Brasília e em endereços ligados dele no PL, o Partido Liberal, legenda do Bolsonaro. Medidas cautelares. Quais foram? Na decisão, Moraes impôs as seguintes medidas cautelares ao ex-presidente golpista: o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 19 horas e 7 da manhã e finais de semana, como eu já tinha dito, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, proibição de se comunicar com outros réus e investigados, proibição de acesso às redes sociais. Lembrando que outros réus e investigados incluem 2 filhos do ex-presidente, o Eduardo Bananinha e o Carluxo, tá? A Polícia Federal comunicou ao Supremo que apreendeu a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o Alexandre de Moraes. A PF apreendeu ainda um pendrive escondido. Adivinha onde estava o pendrive escondido? No banheiro da casa de Bolsonaro. Tá? Teve 2 celulares apreendidos. Um de uso dele e o outro novinho que já estava lá. Porque ele já estava esperando esse mandado de busca e apreensão. Então ele ia entregar o celular, ele já teria outro para continuar se comunicando. Bandido bom é bandido preparado, né? Então tá. Tem mais, tá? O que é? Vamos trazer outra matéria aqui do que eles acharam. Tá? Apreenderam o celular. Parará. De acordo com a defesa, depois da instalação da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro deverá voltar para casa. Obviamente ele vai fazer todo o show dele ali na frente da Polícia Penal, onde ele está lá para colocar a tornozeleira, né? Vai fazer o escândalo dele e tudo mais. Aqui, isso que eu vou trazer agora está no blog do Valdo Cruz, também no G1. Tá? Bolsonaro financiou a operação contra a soberania nacional e que teve efeitos concretos contra o país, dizem investigadores. As ações tiveram efeitos concretos a partir do tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Então, o que eu falei, ele patrocinou, ele bancou o Bananinha nos Estados Unidos para o Bananinha trabalhar com o governo estadunidense para atacar o Brasil, tá?
para tentar salvar o pai. É exatamente isso que está acontecendo. Mandou o sujeito lá, o sujeito se encontrou com aquele bando de aloprado estadunidense, o Trump fez o tarifaço para forçar o Brasil, o governo, o STF, a liberar o Bolsonaro. Quem assistiu o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, sabe muito bem que isso não vai acontecer. O que o Bolsonaro está passando, ele está passando por o que ele fez. Você aí, querido, querida, que está assistindo esse vídeo, se você cometer um crime, você vai ter todo o julgamento. Direito ao contraditório, ampla defesa, essa lenga-lenga toda. E se você fizer o que o Bolsonaro está fazendo enquanto você é um investigado, um julgado, você vai ter o mesmo tratamento que ele. Você não acha isso justo? Você não acha que o Bolsonaro, como qualquer outra pessoa, tenha o tratamento correto? E é isso que está acontecendo, tá? A informação é de investigadores da Polícia Federal que decidiu tomar preventivas para evitar uma eventual fuga do ex-presidente. Segundo o investigador, Bolsonaro admitiu publicamente que financiou com 2 milhões de reais, isso ele disse, eu trouxe aqui no canal, a operação que seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bananinha Bolsonaro, do PL de São Paulo, parabéns São Paulo, está fazendo nos Estados Unidos para adotar medidas contra o Brasil e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aspas de um investigador para o blog aqui. A operação teve efeitos concretos a partir do tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos. Exato, exato. Segundo esse investigador, as medidas restritivas de contato com embaixadores e visitas à embaixada são preventivas para evitar uma eventual fuga do ex-presidente da República. Porque se ele vai para a embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, e o presidente lá dá um salvo-conduto para ele, ele pode sair da embaixada, ir até um aeroporto, pegar um avião, subir para os Estados Unidos. E ninguém pode botar a mão nele. É por isso, tá? Segundo esse investigador, ele já deu sinais de que pode recorrer a uma embaixada para fugir do país, acrescentou o investigador. Aí você vai falar, isso é justo? Isso pode, isso não pode? Vamos aqui a outra matéria. Medidas restritivas contra Bolsonaro podem ser aplicadas durante o processo penal e estão previstas em lei. Tá? As medidas restringem os direitos de investigados ao longo de uma apuração penal, previstas em lei, são necessárias para garantir a regular tramitação do processo. O Braga Neto está preso desde fevereiro, acho, por muito menos do que o Bolsonaro faz, por muito menos do que o Eduardo Bananinha faz. O Braga Neto tá lá. Já pediu um monte de vezes para ser solto, não vai, porque ele estava atrapalhando a investigação, estava atrapalhando o processo. É o que o Bolsonaro está fazendo. Vocês sabem disso. Qualquer um com pico de inteligência e noção sabe disso, tá? Por que Bolsonaro pode ser alvo de medidas cautelares? O ex-presidente responde a um processo penal no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ao longo da tramitação de um inquérito de uma ação penal, investigados podem ser alvo de medidas restritivas de direitos. São as chamadas medidas cautelares, decretadas de forma temporária para garantir que o processo penal siga seu curso de forma regular sem interferências indevidas. Essas medidas são previstas em lei? Sim. O Código de Processo Penal permite que o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Polícia, aplique as medidas de forma isolada ou cumulativa. A aplicação das providências deve seguir duas coisas: necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, que é o que ele está fazendo. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Se houver descumprimento, o juiz pode, a partir de requerimento do Ministério Público, decretar a prisão preventiva. O Bolsonaro já tem contra si alguma medida restritiva? Sim. Ele já tem o passaporte apreendido, que ele, inclusive, ontem, na frente do Senado, Aliás, ontem ele foi patético, né? Ele pediu pro Lula, se o Lula quiser liberar o meu passaporte, eu vou lá conversar com o Trump. Ele chorou dentro do Senado. A ex-presidenta Dilma, quando foi para o Senado, passou 13 horas respondendo pergunta daquele bando de abutre. Tá? E lá, de cabeça erguida. O outro foi lá ontem, sentou na mesa da diretoria, da direção do Senado e chorou. Como todo bom covarde, ele chorou. Foi isso que ele fez. Tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui.
porque tá pipocando coisa o dia inteiro, tá bom? Antes de eu fechar o vídeo, deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Ah, taratatã. Não, é isso mesmo. Estou esperando que ele saia de lá para ver ele de tornozeleira. Todo mundo quer ele de tornozeleira. Aqui, ó, saiu a decisão do Moraes, reportagem do César Tralli aqui no G1, tá? O Supremo divulgou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal. Pela decisão, o ex-presidente também não pode se aproximar, tarará, tá. Na decisão, Moraes disse que a Polícia Federal apontou que o Bolsonaro está alinhado com o filho Eduardo, deputado licenciado do PL, praticando atos ilícitos que podem, em tese, configurar os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora a gente tem que esperar o que eles encontraram nessa busca e apreensão nas casas do Bolsonaro e nos endereços do PL e o que tem no celular. Qual é o teor das conversas entre o Bolsonaro e o Bananinha? Entendeu? Então tudo isso deve sair hoje durante o dia ou até amanhã. E aí saindo eu trago mais informações aqui para vocês, tá? Por enquanto é isso. Tornozeleira eletrônica, não pode falar com outros investigados em casa, quietinho, das 19 às 7 da manhã e finais de semana. Não pode se aproximar de embaixadas. Não pode conversar com os investigados nem com os filhinhos, Carlos e o Bananinha. Tá bom? Por enquanto é isso. Qualquer novidade eu trago no vídeo mais tarde, tá bom? Um abraço e até o próximo.